Olá, você está no site Viletim, no projeto Divergências. Vamos conversar nesta edição com o empresário Clóvis Vaz, proprietário da agência Múltipla. Ele é especialista em marketing político e tem um portfólio riquíssimo que precisamos conhecer melhor. Além disso, é bem bacana conversar com o Vaz sobre a sua estratégia de ação quando entra em campo em período eleitoral. Vaz, tudo bem com você? Tudo bem, Romualdo, um grande prazer estar aqui participando do seu programa. Tenho acompanho sua carreira jornalística, sempre muito crítico, sempre programas de boa qualidade, textos que refletem a realidade local, nacional, mundial, e é uma grande referência em nossa cidade. Muito obrigado pelos elogios, e eu também sou um admirador do seu trabalho. A gente já se conhece há um bom tempo, e isso fortalece até a curiosidade e a vontade de mostrar para as pessoas que em Piracicaba nós temos profissionais de alto padrão e que, por felicidade, pessoas amigas. Conta, Vaz, eu acho que seria legal a gente começar pelo começo. Como que você traçou o caminho para chegar onde você está hoje? Romualdo, tudo começou, eu era muito jovem, eu tinha cerca de 20 anos, cursava a faculdade de economia na Unimep e era professor, que meu professor era Machado, Renato Maluf, Dorgival Henrique, pessoas que faziam política pelo PT, e eu acreditava muito naquele momento. E eu vinha do movimento político da Igreja Católica, participava de vários movimentos e entendia que a sociedade tinha que participar da política local. E nesses dois meios eu achei um caminho. E eu acabei sendo convidado para ser assessor do vereador Isaac Roston. Isaac foi vereador no governo Adilson, era oposição ao Adilson, e depois foi líder de governo no primeiro mandato do Machado. E o PT tinha, na época, uma bancada forte, era Isaac, Misael, Rai e o Madeira. E eu aprendi muito, cara, e gostei daquele ambiente. Eu me senti em casa, porque percebia que ali existia a possibilidade de atuar de uma forma que trouxesse algum tipo de retorno gratificante. Que seria o quê? Melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida da cidade. E depois que eu entrei lá, nunca mais saí da política, Romualdo. Fui assessor de outras pessoas, fiz a campanha do Roberto Moraes, fui chefe de gabinete do Roberto Moraes por 11 anos, anteriormente fui diretor da Câmara por 6 anos como diretor da Câmara, até que eu resolvi montar a empresa. E aí é uma segunda parte de toda essa trajetória. O olhar seu para o movimento social lembra muito ideias clássicas. Olha, nós precisamos ter uma sociedade íntegra, uma sociedade em que as pessoas tenham qualidade de vida. Mas entre isso e formatar algo que possa contribuir para isso, não é fácil. Então aí entra a sua estratégia. Então, naquele momento, Romualdo, era uma coisa muito incipiente para mim a política, né? A política naquela época era paixão. Eu era apaixonado pela política naquele formato. E o campo de ação já era um pouco reduzido. Piracicaba teve governos que mexeram com a cidade. João Herman Neto. Você pode criticar o João Herman sobre vários aspectos, mas o João colocou Piracicaba em evidência nacional com o fortalecimento de movimentos sociais, movimentos populares principalmente. Os centros comunitários na época eram efervescentes na discussão de política, não só na promoção de festas, de eventos, de encontros da comunidade, se discutia política lá dentro. E depois, com o governo Machado, mudou. A intenção era criar conselhos populares.
que substituiriam esse formato. Mas foi uma coisa que não foi para frente. Ela não aconteceu. E isso foi um golpe muito duro. Não estou falando que foi intencional do Machado. A intenção do Machado era outra. Mas ela foi um golpe muito duro no movimento social em Piracicaba, principalmente no movimento popular, que acabou arrefecendo, e uma dificuldade muito grande hoje de você conseguir mobilizar essas pessoas para participarem da vida política. Nossa, e mesmo assim, você está aí colocando, contrapondo, digamos assim, realidades distintas no espectro da esquerda, inclusive, né? Ou seja, interpretações de como gerir um ambiente social e participativo, que sempre foi a linha da esquerda brasileira, né? Mas e você, até então, era um observador. E como que você passa a intervir de alguma forma nesse processo? Tudo é um processo. Primeiro você chega como curioso, depois você é o faz tudo, depois você é o inocente útil. Você vai participando e vai crescendo e vai aprendendo. Nessa história da Câmara, então, eu trabalhei com o Isaac, foi muito, muito gratificante, aprendi muito com o vereador Isaac, tenho muita gratidão a ele por causa disso. Mas houve um momento na Câmara que foi a elaboração da lei orgânica logo após a Constituição Federal. De 88. Isso. Foi feito em Piracicaba, todo município do país tinha que fazer sua lei orgânica. E aqui em Piracicaba nós aproveitamos também para fazer um novo regimento interno. Aí eu percebi que se eu me aprofundasse nisso, era um passo adiante. Além de saber dos movimentos sociais da cidade, além de participar da organização dessas coisas, eu teria o domínio de como funciona o legislativo. Porque eu tinha claro, o legislativo é um espaço que você pode usar para melhorar a vida das pessoas efetivamente. Esse é o princípio do legislativo. Você fiscalizar o poder executivo, propor leis, mas movimentar a cidade, fazer discussões com a cidade, levar adiante uma discussão que traga as pessoas a conhecer o que está acontecendo e até orientar os governos municipais. Isso nós vamos falar depois, mas isso se perdeu no caminho. Hoje o legislativo não tem mais essa característica. Essa interlocução com a sociedade. Não tem. E participar da elaboração da lei orgânica, eu era um assessor, ajudante ali, né? Digitava, fazia coisas, como outros funcionários da Câmara também. Mas para mim foi muito rico. Eu aprendi muito com aquele processo. Foi muito interessante isso. E eu comecei a perceber coisas que antes eu via muito, ou apaixonadamente, ou via muito de longe. E o Dom Eduardo Coiac, que foi bispo diocesano de Piracicaba, um dia me chamou que ele queria um favor meu. Eu falei, claro, sou católico, o bispo me chamou pedindo, eu vou atendê-lo. Ele queria que eu dissesse a ele o que acontecia na Câmara, fizesse uma análise do que estava acontecendo, não coisinhas pequenas do dia a dia, mas o contexto disso. E eu falei, claro, eu vou fazer isso para o senhor. E isso foi um processo muito rico para mim, porque conversar com o Dom Eduardo, eu não podia falar bobagem. Eu tinha que me preparar para falar com o Dom Eduardo e levar informações concretas, né? Fidedignas E que contribuíssem com o processo. Porque a Igreja Católica acompanhou isso na época muito, muito de perto. A teologia da libertação era muito forte. Era, mas não nesse período, não com Dom Eduardo. A teologia da libertação é de onde eu vim. De onde eu vim é quando eu entrei no movimento da igreja. Então a própria igreja já estava mudando um pouco a característica de atuação dela. Hoje, olhando para trás, eu percebo isso. Que naquele momento, mesmo Dom Eduardo tendo toda essa preocupação social e política, já era um processo de mudança. Então as coisas foram acontecendo, eu fui conhecendo pessoas e uma voracidade muito grande em aprender. Então, tem o Instituto IBAN, tem o CEPAM, que infelizmente acabou. Vamos atrás, vamos aprender, vamos ver o que é isso.
assessorar vereadores na época a fazer projetos de lei, ideia, porque eu era diretor da Câmara, eu trabalhava para todos eles já nesse período, né? E era um time, hein? Nós estamos falando de uma Câmara de Vereadores que tinha Eli de Campos Melges, que era um senhor de direita, mas um estudioso, um grande vereador. Fortinguerra, você podia discordar do Fortinguerra e tudo que ele falasse, mas você tinha que respeitar porque ele vinha preparado para o debate. Barjas Negre, Rogério Vidal, Irineu Bonassi. Então eram vereadores que estavam lá e faziam efetivamente política. Política com P maiúsculo. Porque naquela época, Romualdo, não sei se você acompanhava tão de perto, a política ela se dava no bastidor, nas conversas e nas articulações. Tem uma coisa na política que acabou, que é o visitar a pessoa. Então, por exemplo, se o vereador Irineu Bonassi fosse visitar o João Herman na casa dele e jantassem juntos, isso mexia com a cidade toda. Então, ó, se chamou e conversaram, o que é que vem por aí? Né? Não era essa pressa de hoje de mostrar em rede social que eu tapei o buraco, que eu fiz tal coisa. Não, isso não é fazer política. Isso não é fazer política. Fazer política é você conviver com as pessoas, diagnosticar os problemas e propor soluções. E quando eu falo que o legislativo é um espaço importante e muito oportuno para você ajudar a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas, o Roberto Moraes foi um grande deputado. Foi um deputado que teve 6 mandatos. E o Roberto, uma vez, eu me recordo que apareceu no gabinete um soldado da PM, um bombeiro. E ele pediu 30 mil reais. Eu falei, mas para que o senhor quer? Né? O Roberto pediu para que eu o atendesse, para comprar remédio para minha filha. Eu falei, mas 30 mil? Ele falou, por mês. Eu falei, mas que doença é essa? Mucoviscidose. Nunca tinha ouvido falar. Fibrose cística, menos ainda. E comecei a entender o que era essa doença. E o drama da família. E o drama da família. Então, as crianças que nasciam com essa doença e eram diagnosticadas, Romualdo, não chegavam à adolescência. E se chegasse, teriam que fazer transplante de pulmão, que dificilmente dava certo, porque o conjunto do organismo deles já estava muito debilitado. Então, era uma sentença de morte essa doença. Mas existiam remédios. Não no Brasil. Remédios de altíssimo custo. Aí, à época, conversando com o Roberto Moraes, vamos tocar isso? O Roberto falou, vamos pôr todo o empenho para resolver isso. E fizemos um projeto de lei, obrigando o Estado a fornecer o medicamento. Ah, mas não pode? Isso não é iniciativa de um deputado do Legislativo impor um gasto ao governo. E, de fato, até pelas regras, é assim que se interpreta. Exatamente, não pode, não pode. Aí eu falei, mas vamos lá. Primeiro ato, na Assembleia Legislativa, reunimos 1.500 pessoas, porque é uma doença rara, não tem muitas pessoas que desenvolvem. Então nós tínhamos diagnosticado naquela época 1.500 pessoas com essa doença. Romualdo, fizemos esse evento, os pais acreditaram no Roberto, fomos para cima e começamos a articular. Nós fechamos a Paulista. Nós fechamos a Avenida Paulista com o Roberto Moraes deitando no chão para parar o trânsito na Avenida Paulista, e os pais, as crianças, todo mundo junto. Entramos na Secretaria de Saúde, o Roberto no peito levou uma divisória que nós íamos ser atendidos pelo secretário e fomos. E a coisa começou a andar. Quando o movimento cresceu, eu falei, vamos então trazer a Assembleia junto conosco. E ela veio e entendeu e aprovou o projeto de lei.
Primeira parte da luta, vencida. Segunda parte, o governador. E o Roberto foi ter uma conversa com o Alckmin, que era o governador na época. Uma pessoa muito sensível, muito educado. Em muitas audiências do Roberto, eu participava junto com ele. Sempre me tratou, embora eu fosse assessor do Roberto, chefe de gabinete dele, mas sempre me tratou com muito respeito, muita educação. Falou: Roberto, eu sei o que é essa doença, eu sou médico. E você tem razão, eu vou promulgar a sua lei. Romualdo, isso foi uma revolução. Uma revolução, e virou lei. E até hoje, desde 2002, que foi quando aconteceu isso, as pessoas recebem esses medicamentos. Às vezes atrasa, porque a importação é uma licitação complicada, tal, mas os medicamentos e suplementos alimentares vêm. Então foi um projeto de lei que salvou vidas, que nasceu no Legislativo. A partir de uma visão da realidade, um entendimento de um fato concreto. Sim, Romualdo, mas principalmente pela capacidade de envolver a sociedade. Quando a sociedade vem junto, ela consegue. E aí, Romualdo, um dia desses eu estava em Tietê, né? Por conta da minha profissão, eu viajo muitas cidades. E veio um rapaz falar comigo, falou: Clóvis, você lembra de mim? Eu falei: não. Eu não me recordo o nome dele. Ele falou: sou fulano. Eu era pequenininho, a gente estava junto na Paulista. Eu olhei assim e medi, cara enorme de forte, muito forte, joga rugby e tinha fibrose cística. E começou a tomar o medicamento do Roberto, que a lei do Roberto Moraes garantiu, e hoje é uma pessoa forte demais, leva uma vida absolutamente tranquila e não tem nenhum dos outros problemas. Olha que bacana, né? Então isso vale como recado para quem está vendo e quer entrar na vida pública. Entre, porque tem muita coisa a ser feito. Entre, não é glamour, não é sessão solene, não é moção de aplauso. Isso é importante para algumas pessoas, mas entre para mudar a vida das pessoas. O espaço é no Legislativo. É um espaço nobre. Vamos voltar para a Múltipla e a sua trajetória. Você, diante dessa situação toda, acabou optando por trabalhar nomes que pudessem entrar para a política. Lapidar essas pessoas até dentro do processo eleitoral para que elas ganhassem a eleição. Essa é uma história também complexa. A criação da Múltipla foi no momento que eu pensei assim: olha, tudo que eu tinha para fazer e aprender aqui em Piracicaba, ou mesmo na Assembleia, eu já fiz. Eu quero ir além, eu quero fazer outras coisas. Eu quero jogar eu jogava no Campeonato Brasileiro, eu falei: eu quero jogar Libertadores. É isso que eu quero. E tive coragem, né? Tive o apoio da minha família e montei a primeira empresa, que aliás nem chamava Múltipla, ela chamava Strategy. Depois, por uma série de mudanças, ela passou a se chamar Múltipla. Por que eu criei a Múltipla, Romualdo? Porque o processo eleitoral, os meandros dele, os bastidores são muito complexos. E tem muita briga e muita luta por espaço, e todo mundo quer ser o coordenador de campanha, todo mundo quer ser o chefe de gabinete do cara, e tem muita disputa. E eu aprendi com o tempo que você tem que ter uma pesquisa bem feita, um diagnóstico. Você cria a estratégia e você cuida da comunicação, porque só você sabe. E as minhas pesquisas são qualitativas. Não faço quantitativa. Uso quantitativa, mas não faço quantitativas. Me davam nas cidades que eu comecei a frequentar uma leitura muito profunda da realidade. Depois que eu fazia a pesquisa qualitativa, eu sabia mais da cidade do que qualquer pessoa que estava lá.
Então isso me dava autoridade para montar a estratégia e depois cuidar da comunicação. E a Múltipla sempre teve um princípio. Primeiro, eu só trabalho para quem eu quero. Eu não trabalho só por dinheiro. Você precisa gostar do candidato. Você precisa gostar do cliente. Se você não tiver nenhum tipo de ligação com ele, de qualquer forma, você não vai fazer ele ganhar a eleição. Você precisa gostar do cara. Acreditar no que ele vai fazer. E isso precisa de autonomia absoluta. Então, quando eu sentava com um cliente, então, Romualdo, vamos assinar o nosso contrato. Só que é assim, ó, eu decido, eu mando, sua equipe executa. E é difícil, Romualdo. Eu imagino. É difícil um candidato que já tem sua equipe falar o seguinte, não, eu aceito e nós vamos fazer dessa forma. Mas é a única forma que dá certo. E toda cidade que eu vou, que eu fui e fiz campanha, eu já chego com um aviso para a equipe. Eu não vou ficar por aqui. Eu não vou trabalhar na prefeitura. Eu não quero ser chefe de gabinete, eu não quero ser secretário, não quero ser nada disso. Eu quero ganhar a eleição junto com vocês e eu vou embora, vocês ficam para administrar a cidade. Isso me permitiu ter bom relacionamento em todas as cidades que eu fui. E eu tenho um score que eu me orgulho muito. São 38 campanhas e 36 vitórias. Eu falei aqui. E isso, Romualdo, por que eu ganho as eleições? Por que eu tenho a fama de ser um vitorioso, né? E ganho até não apelidos, né? Denominações, né? O Ademir da Guia do marketing político. O Clóvis, um mágico que faz mágica em terra de mágicos. Porque eu tenho a informação privilegiada. E por que eu ganho tanto? Porque se o cara não tem chance, eu sou sincero. Romualdo, vá para casa. Já nem entra. E nem saia candidato. Ah, não, você não tem chance de ganhar. Não é o momento seu. Porque a cidade, ela constrói o que ela quer. Ela demonstra o que ela quer. Eu quero isso. Se você não se enquadra, nem tente. Por isso a pesquisa antes. Qualitativa. Por isso a pesquisa qualitativa é fundamental. É para entender o que as pessoas desejam. Um exemplo que eu não posso deixar, porque é da minha cidade, que é o Elinho Zanata. Quando eu fiz a pesquisa qualitativa para o Elinho Zanata, antes dele se declarar candidato, antes de tudo, qual foi o diagnóstico feito? Piracicaba queria renovação. Mas muito claro isso na pesquisa. Porém, com experiência. Porque ela havia se frustrado com o governo anterior. Então ela queria um novo com experiência. E isso, eu falei para o Elinho na época, isso encaixa perfeitamente no seu perfil. Essa eleição é sua. Tudo que vai acontecer no caminho, Romualdo, são detalhes, são consequências, são ações, mas a qualitativa ela aponta e ela fala, você vai ser. Então, só para concluir o que eu comecei falando, eu tenho tanta vitória porque eu não entro em barco furado. Se o cara não tem o perfil, eu não vou trabalhar para ele. E nós estamos num ano eleitoral, né, Clóvis? E é um ano bastante complexo e você já está se posicionando num cenário. Que cenário é esse? Eu acho que é a eleição mais imprevisível da nossa história. Mais imprevisível. Estou falando governo federal, presidência da República, mas isso reflete em todo o resto. A forma de fazer política, e eu nem diria que se faz política, é de uma infantilidade de exposição de imagem de youtubers que vão ganhar as eleições e não vão fazer nada na Câmara porque não conhece nada além de fazer vídeo. Não é assim que o país vai avançar, não é assim que as cidades vão crescer. Mas nós temos exceções.
Por exemplo, o deputado Alex Madureira. Eu considero o Alex Madureira o político do futuro, porque ele é jovem, entendeu como funciona, tem uma carreira que só cresce. Então a avenida para o Alex Madureira, nos próximos 20 anos, Está aberta. está aberta, são 6 pistas para que ele possa desempenhar essa ação política. Então é disso que nós precisamos. Nós temos um jovem prefeito em São Pedro, que é o Thiago Silva, que nunca perdeu uma eleição na vida. Ele já foi vereador, ele já foi vice-prefeito, ele já foi prefeito, ele ganhou todas as eleições, 40 anos, e é um grande gestor. É um gestor de primeira linha. Quem tiver a oportunidade de conhecer como está São Pedro, não a parte turística, que é bonita, mas a eficiência do serviço público em São Pedro, vai se espantar, vai se encantar com isso. Agora, como vai ser, está claro, ela vai se dar no campo dos meios digitais. Porém, a velha e boa política ainda existe. Você precisa conversar, você precisa articular, você precisa trazer as pessoas, você precisa mostrar ideias. E é nisso, não que eu aposto, é isso que eu gostaria que acontecesse daqui para frente. Piracicaba tem a região metropolitana de Piracicaba tem uma situação muito inusitada, que agora nós temos eleições parlamentares estadual, federal, governador e presidente. Mas daqui a 2 anos e meio, Piracicaba, no seu entorno, 13 cidades do entorno de Piracicaba, Santa Maria da Serra, Águas de São Pedro, Charqueada, Rio das Pedras, Capivari, Saltinho, Rafar, vão trocar de prefeito. Vão trocar por quê? Porque já estão no 2º mandato. Então você tem um momento, que são essas eleições que vão acontecer agora, importantes, e a próxima, que a região metropolitana de Piracicaba pode crescer muito em qualidade, que é essa renovação. Que venham jovens, Romualdo, que venham pessoas com força de trabalhar, com vontade de mudar, com vontade de transformar. Então, 2028 é a grande eleição para toda a nossa região. Você falou que em torno de 13? 13 cidades. Então, de um total de 25. 24, né? 24? É. Então, dá mais da metade. Mais da metade. Mas o que eu acho interessante, que a maioria são cidades que fazem divisa com Piracicaba. O anel de cidades que contorna Piracicaba vai renovar. E isso vai ter uma importância muito grande. E aí, como o Clóvis atua? O Clóvis atua da seguinte maneira: o Clóvis acredita em projetos. Às vezes a pessoa liga para mim e fala assim: faz uma pesquisa para mim. Não faço. Só a pesquisa eu não faço. Pega seu pessoal, faz um trabalhinho de marketing para mim digital. Não faço, não é por aí. Senta aqui. Qual é o seu projeto? Aonde você quer chegar? Por que você quer chegar? Aí eu vou te dizer como você vai chegar. Mas me explique o que você quer. A pessoa precisa ter, Romualdo, um propósito nobre para a política. A política tem a pecha, não só no Brasil, no mundo inteiro, de corrupção, mas é o único caminho, não há outro caminho. Ou a gente elege bons vereadores, bons prefeitos, bons deputados, bons governantes. Hoje tem um nome novo, né? Se fala incumbentes. Né? Incumbente o prefeito é um incumbente, ele está incumbido de cuidar da cidade. Ou a gente elege essas pessoas, ou fica um pouco sem sentido tudo isso, né? Parece que a coisa vai andando de uma maneira... vai rolando, né? Vamos ver o que vai dar. Mas quando a gente vê, principalmente no plano federal, o grau de problemas relacionados exatamente à corrupção, o cidadão comum ele se desencanta com tudo isso. Mas ele não pode se desencantar.
Lembre da frase para Dom Eduardo. Se as pessoas... Não, eu não falei a frase. Por causa dessa minha vontade de participar, de fazer as coisas, aquele jovem... um dia ele me perguntou, por que você gosta tanto da política? E eu respondi a ele, Dom Eduardo, se as pessoas de bem não entrarem para a política, as pessoas mal intencionadas vão ocupar esse espaço. E a gente sabe com quais objetivos. Então você, que é uma pessoa do bem, bem intencionada, que quer ajudar, você precisa participar. Eu não vou sujar meu nome da minha família na política, não vai. Se você não participar de esquema, você não vai. Você vai virar uma referência boa para a nossa cidade. E é isso que precisa. Isso que precisa trazer. Agora, isso só traz com mobilização. Isso só traz com encantamento, com a pessoa vendo o que ela pode fazer, entendendo o que ela pode fazer. Hoje você cria partidos nas cidades assim, ó, então o presidente vai ser o Romualdo, o vice-presidente é o filho do Romualdo, a tesoureira é a filha do Romualdo. É um nepotismo. São projetinhos pessoais, minúsculos, né? E os partidos políticos são importantes, são fundamentais. Não existe política sem partido político. Não existe. E a gente precisa tentar construir isso da melhor forma possível. Até porque, internamente, os partidos estão organizados em mãos de caciques. E isso, no plano federal, acaba sendo o direcionamento de alguns nomes que nem a população quer. E aí você tem 2, 3 nomes que não são de interesse social, mas você é obrigado, porque eles que foram nomeados internamente na disputa interna para representantes. Foram nomeados para representantes. E fica lá aquela polarização de nomes que você é obrigado a votar. Isso é um problema nacional. Não, e a falta de opções, eu diria, né? Mas há opções boas. Qualquer pessoa que fizer uma análise simples vai encontrar bons candidatos, pessoas que têm essa vontade de melhorar, de transformar. Não, Romualdo, não é possível demonizar a política como uma coisa ruim. A política, a eleição, não são coisas ruins. Ruins são as pessoas que hoje comandam os partidos políticos. Esse é o problema. Que chamam de caciques. Que são os caciques que você está falando. Agora, os caciques só acabam se a Indiarada entrar e tomar conta do negócio. Então, por isso que precisam participar. Entendi. O Clóvis, vendo o cenário regional, a estratégia da múltipla e as possibilidades de melhora, você se apresenta como um otimista contumaz. No entanto, a população está sempre, preocupada. Esse otimismo, ele é mais marqueteiro ou ele é de fato algo concreto? Eu digo isso até porque nós não temos escola de política. Você é um cara que passou por uma escola verdadeira e prática. E quando você observa os candidatos hoje que se apresentam, vem muito daquilo que você fala, olha, volta para casa descansar. Como selecionar nomes num cenário assim? Todo partido que eu trabalhei, que eu participei de alguma forma e entrei em eleições, uma das primeiras coisas que eu faço, e quem já fez campanha comigo sabe disso, é um curso de formação política. Então, cadê a chapa? Aí tem 30 pessoas lá. Aí nós fazemos um ciclo de 10 palestras de formação política. Mas não é o Clóvis que vai falar. Eu tenho o meu tema. Por ter sido diretor da Câmara e ser um tema que eu gosto, eu falo de processo legislativo. Mas quem vai falar de filosofia política? Quem vai falar da história da política? Quem vai... Aí trazemos pessoas qualificadas, que é difícil achar. Muito difícil. Mas eu tento formar da melhor maneira possível esses pré-candidatos. Para ganhar a eleição, aí é uma outra parte do curso. Mas a primeiro é formação política. Agora, isso não pode acontecer só nesses eventos sazonais, que são as eleições.
né? Então, o partido político, os institutos, as entidades precisam promover isso, que as pessoas entendam. O conceito de política no Brasil é muito pobre e empobrece cada vez mais, porque as pessoas não leem, não se informam, não participam de tudo isso. E se a gente não tiver candidatos preparados, já vi candidato humilde, candidatos sem grandes formações serem excelentes vereadores, grandes vereadores. Por quê? Porque ele conhecia o problema da cidade, do bairro dele. E ele entra lá e ele vai aprendendo aos poucos e faz mandatos, como também já vi doutores, mestres, virar vereador e não fazer nada. Não fazer absolutamente nada por suas cidades. Como que as pessoas se aproximam do Clóvis para bater um papo, se ela tiver interesse em se lançar no mundo da política? Então, Romualdo, eu sou uma pessoa que gosto muito de conversar. Eu acho que a conversa é fundamental. Para quê? Para se conhecer. Eu sempre falo assim para o cliente, olha, eu preciso gostar de você e você precisa gostar de mim. Só acreditar não funciona. A política tem umas frases, eu sou leal a você. Isso não existe. O que existe é você gostar do cara, acreditar no cara e ele gostar de você e acreditar em você. Hoje a Múltipla, eu faço isso há 40 anos. Então vai chegando um momento que você acaba selecionando o que você vai fazer ou o que você não vai fazer, né? E eu tenho tirado um pouco o processo eleitoral do cardápio de serviços da Múltipla. Não que eu vá sair, parar de fazer, não vou parar. Mas eu tenho outro foco hoje em dia, né? A Múltipla também é uma editora de livro especializada em biografias e livros corporativos, que é um trabalho muito bacana que a gente faz aqui. E também é uma agência especializada em marketing institucional e consultoria política e institucional para entidades patronais, trabalhadores, científica, o que for, que tenham interesse de saber o que acontece no mundo político para tomar as suas decisões. Mas é muito fácil, entra no meu Instagram, manda uma mensagem e a gente vai conversar. Eu gosto de ouvir muito. Tem uma fase da sua vida também de atuação que nós não conversamos ainda, que eu acho importante desenvolver um pouquinho. Você chegou a fazer campanha até para candidato ao legislativo italiano. Sim. E você não quer contar um pouquinho dessa passagem? Sim. Essa foi uma experiência muito rica, muito rica. Eu fiz 2 campanhas do Fausto Longo, para senador e para deputado, e fiz a campanha do Fábio Porta, em uma outra ocasião, para deputado. O que foi importante em tudo isso, Romualdo? As coisas sempre chegam atrasadas no Brasil. E uma das eleições que eu acompanhei na Itália foi a eleição que a rede social, os gabinetes do ódio, entraram com força. Steve Bannon, aquele povo todo. E eu acompanhei de perto a violência desse processo eleitoral. Isso serviu como uma escola. E antes eu já sabia o que é a capacidade de destruir reputações, de moer reputações, que foi o que aconteceu nessas eleições italianas. Depois Bolsonaro, depois Trump. O que eu estou dizendo é do método, não vou discutir. Mas o método é destruir reputações do ódio para dominar, do ódio para dominar as eleições. E esse processo foi muito rico por conta disso, né? A Itália, ela reserva vagas no parlamento para os continentes, para quem tem cidadania italiana. Então é uma eleição a parte assim, ela acontece só na América do Sul. Então, esses candidatos que eu falo têm voto na Argentina, no Chile, na Venezuela, no Brasil, na Colômbia,
tem o candidato do leste da Oceania, que faz voto aqui da América do Norte. Só que depois de votado, ele é um parlamentar com o mesmo grau de direitos e deveres de qualquer parlamentar italiano. E o Fausto Longo é um grande amigo, né? E o Fausto Longo é uma pessoa que me deu essa oportunidade, com quem eu aprendi e aprendo muito sobre política. Porque ele frequentava o Parlamento Europeu, ele tinha informações que me enriqueciam. E como eu sempre fui muito curioso e autodidata, eu ia atrás de estudar, né? E naquela época já tinha livros que hoje se fala no Brasil sobre eleições nesse modelo, já haviam vários que ele tinha me indicado, e isso foi enriquecendo muito o processo. Foi uma baita experiência. Agradeço muito a oportunidade que o Fausto me deu. Agora, eu acho que poderíamos chegar às considerações finais. Tem alguma coisa que você acha que a gente não tratou e que merece uma leitura sua? Olha, Romualdo, eu acho que dentro do que eu penso, olhando tudo que eu fiz até agora, as minhas considerações finais é um conselho. Você que está assistindo esse programa, entre para a política. Não trate a política como coisa de marginal, como coisa que você não deve participar. De bandido. De bandido. Entre na política. Traga suas ideias, traga suas convicções, seja de direita, conservador, seja de esquerda, de centro, mas traga a sua experiência de vida, sua vontade de ajudar. Entrem para a política. Não deixe solto do jeito que está, onde só quem tem projeção virtual é que vai ganhar eleições. É um convite. E esse lance da projeção virtual, muitas vezes, é uma ilusão. Ilusão. Com certeza, é uma ilusão. E o desempenho do candidato que se elege assim dentro do parlamento, dentro do governo. Nós temos um caso aqui em Sorocaba, né? Aquilo, me desculpe, na minha concepção, não é um prefeito, aquilo é é difícil até achar um adjetivo, né? Tanto é que foi pego, não é? Aquilo é uma brincadeira, né? É fazer brincadeira com a população. Com o que é sério, né? Com o que é sério. Clóvis, então encerramos? Encerramos aqui mais um encontro do Projeto Viletim, no canal Viletim, do Projeto Divergências. Nós conversamos com o Clóvis Vaz, proprietário da agência Múltipla, e nos acompanhe nas redes sociais. Até a próxima.